Ok, vamos lá. Pensem num mundo, o mundo inteiro unido por uma única fé. Agora, imaginem que uma simples folha de papel, pregada na porta de uma igreja, foi o que bastou para quebrar esse mundo em pedaços. É exatamente essa a história que a gente vai desvendar hoje, como uma ideia, uma única ideia, acabou redesenhando o mapa do Ocidente. Sabe esse ditado? Pois é, isso era basicamente o slogan de marketing do século XVI para uma prática, olha, super lucrativa e muito controversa da igreja, a venda de indulgências. A promessa era poderosa. Com uma doação, a alma de um ente querido poderia sair mais cedo do purgatório. Era, no fundo, a venda de um atalho para o céu. Mas para a gente entender por que essa prática específica se tornou o estopim de uma revolução tão grande, a gente precisa voltar um pouco no tempo, sabe? E sentir o clima da Europa lá no comecinho dos anos 1500. Então, vamos pensar no final da Idade Média. A Igreja Católica não era só uma instituição religiosa, não mesmo. Ela era a grande superpotência espiritual, política e também cultural da Europa Ocidental. A autoridade dela parecia absoluta. E essa autoridade toda era financiada em grande parte pela venda de indulgências. Para bancar projetos gigantescos como a nova Basílica de São Pedro, a prática se tornou massiva. Só que, para um número cada vez maior de pessoas, isso não soava como devoção. Parecia corrupção, um desvio bem claro dos valores cristãos. E é no meio desse descontentamento crescente que a crise interna de um único homem estava prestes a virar um problema muito, muito público. E aqui a gente tem a faísca, o exato momento em que o descontentamento privado de um monge simplesmente explode e se transforma no desafio público que ninguém mais podia ignorar. O que é realmente impressionante aqui é a velocidade com que tudo aconteceu. Olha só, em outubro de 1517, Lutero publica suas 95 teses, que, na verdade, era para ser só um convite para um debate acadêmico, sabe? Mas aí, em junho de 1520, menos de 3 anos depois, o Papa já condena as ideias dele. E em janeiro de 1521, pronto, ele é excomungado. Foi muito rápido. O que começou como uma crítica teológica virou uma ruptura total com a Igreja, assim, num piscar de olhos. O detalhe é que as ideias de Lutero não ficaram trancadas no latim, só para os teólogos. Não. Graças à recém-inventada prensa, elas se tornaram o primeiro fenômeno viral da história. Panfletos e principalmente a sua tradução da Bíblia para o alemão tiraram o debate das universidades e colocaram nas mãos do povo. Mas o que tinha nessas ideias que era tão explosivo? Qual era o princípio fundamental que se mostrou poderoso bastante para desafiar um império inteiro? Esse foi o grande confronto. De um lado, o monge solitário. Do outro, as autoridades políticas e religiosas mais poderosas da Europa. O palco estava montado. E com essa declaração, tudo muda. O que Lutero está dizendo aqui é que a sua lealdade final não é o Papa, não é aos concílios, é a sua própria consciência, guiada pela Bíblia. Para a época, isso foi um ato de individualismo radical. A intenção era silenciar Lutero, claro, mas o efeito foi exatamente o contrário. Ao transformá-lo num fora da lei, o império, sem querer, acabou transformando ele num herói, num símbolo de resistência que inspirou milhares a se juntarem à causa. E este slide resume o coração da briga teológica. A pergunta era: como uma pessoa é salva? A resposta católica era: fé mais obras. Já a resposta protestante, com a ideia da sola fide, ou somente pela fé, dizia que a salvação era um presente, um dom direto de Deus, e não algo mediado por rituais ou boas ações da igreja. Isso mexia diretamente com a base do poder da instituição. A reforma não foi só sobre Lutero. De jeito nenhum. A ideia era grande demais para um homem só. Ela se espalhou muito rápido, se adaptou em outros lugares, como na Suíça com João Calvino, e acabou dando origem a várias vertentes diferentes do protestantismo por toda a Europa. É claro que a ordem estabelecida não ia ficar parada vendo tudo isso acontecer. A resposta veio, e veio forte. Foi a chamada Contra-Reforma, um movimento gigante para revitalizar a Igreja Católica e, claro, combater o avanço protestante. O Concílio de Trento foi a grande resposta estratégica da Igreja. Por um lado, foi uma reforma interna para corrigir abusos, a corrupção que os próprios protestantes apontavam. Mas, por outro, foi uma reafirmação muito enérgica da doutrina católica, rejeitando a teologia protestante e traçando uma linha bem clara na areia.
A estratégia tinha dois lados, um defensivo e um ofensivo. Na Europa, a Igreja tentou controlar as ideias com o Index, a famosa lista de livros proibidos. Ao mesmo tempo, novas ordens missionárias como a dos jesuítas lideraram uma expansão global, levando o catolicismo com um vigor renovado para as Américas e para a Ásia. Todo esse conflito, no fim, quebrou a unidade religiosa da Europa. O resultado? Mais de um século de guerras religiosas. Mas o legado da reforma vai muito, muito além do campo de batalha. Um dos legados mais fascinantes e também mais debatidos é o econômico. O sociólogo Max Weber lançou uma ideia famosa, a de que certas vertentes protestantes, especialmente o calvinismo, criaram uma ética de trabalho. O sucesso profissional passou a ser visto não como ganância, mas como um sinal da bênção de Deus, o que teria ajudado a pavimentar o caminho para o capitalismo moderno. E se a tese do Weber é 100% certeira ou não, isso é um longo debate. Mas uma coisa é fato, e os dados mostram. A reforma teve um impacto gigante na educação. Pensa bem, se a ideia é que cada fiel leia a Bíblia por si mesmo, ele precisa saber ler, certo? O resultado? As taxas de alfabetização dispararam nos países protestantes, criando um capital humano que, lá na frente, com certeza ajudou a impulsionar o desenvolvimento. No fim das contas, o legado da reforma é imenso. Ela acelerou o surgimento dos Estados-nação modernos, transformou economias, fortaleceu a ideia do indivíduo e, fundamentalmente, redesenhou a relação entre igreja e Estado. Uma mudança tão profunda que a gente sente os efeitos até hoje. E fica essa pergunta no ar, né? 500 anos depois, será que a gente ainda vive no mundo que a reforma construiu? Se a gente parar para pensar, desde o jeito como encaramos o trabalho até a ideia de separação entre igreja e Estado, os ecos daquela revolução do século XVI estão por toda parte, ao nosso redor, moldando o nosso presente de formas que a gente nem sempre percebe.